Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alexandre de Moraes, o seu dia, o seu fim está próximo. Vai pra onde, Jair? Defesa de Bolsonaro tem até amanhã para explicar pedido de asilo político na Argentina. Deus, pátria e baixaria. Prints revelam relação violenta entre bolsonaristas. Pastor Boca Suja. Falei pro Eduardo, vá pro meio de um cacete, pô. Malafaia surpreende por quantidade de palavrões em áudios e irrita a base evangélica. Vem teu filho babaca falar merda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube, para você que nos ouve pela web rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Essa abertura, nessa quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, eu acho que este programa nunca teve tantos palavrões numa abertura. Meu Deus do céu, parecia a Desi Gonçalves, nos melhores tempos. Lembra da Desi? No auge. Dona Desi, eu amava a Desi. E dito isso, boa tarde. Boa Chico tarde. Sá, Boa tarde. Achei que era no estádio de futebol aqui, oitavas de final da Libertadores. Porra, juiz! É, coisa de Libertadores. É inacreditável, realmente, a quantidade. E diz homem de Deus, servo de Deus, não sei o quê, né? Pelo amor de Deus. E se tivesse o Boechat de volta aqui, seria mais um palavrão, hein? É verdade. Circulou muito hoje aí a fala do Boechat. Viva Boechat, eterno! Lembramos muito bem dessa fala icônica. Quem não lembrou, eu vou recomendar que dê aquela pesquisadinha também. Boechat respondendo Malafaia. Isso. Exatamente. Vou deixar essa dica, esse easter egg aí para as pessoas. Agora, Chico Sá, Juliano, ontem um dos destaques que a gente trouxe aqui, depois desse indiciamento envolvendo o Eduardo e o Jair também, foi aquele ensaio de uma fuga para a Argentina. E a gente abre esse programa falando sobre isso porque o Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar esse plano de fuga do Brasil para o Supremo Tribunal Federal. Então, formalmente, ainda não aconteceu essa resposta para o STF. Esse prazo vai acabar amanhã de noite e ele foi estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, só para a gente relembrar essa história, ela encontrou um documento no celular de Bolsonaro, um documento editável, sem data, então sem muita localização ali no espaço e tempo, mas era uma carta para o Javier Milei, presidente da Argentina, pedindo asilo político. Então, só para a gente colocar o trecho aqui na tela e ficar mais claro, a gente revê aqui na nossa tela, o pedido diz o seguinte: eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado. Então, ali ele faz toda uma descrição do que supostamente está acontecendo para pedir o asilo político. Só para fechar, a defesa do Bolsonaro já se manifestou, assim, de bate-pronto, mas ainda, como eu falei, judicialmente ainda não, né? Mas o que eles alegam? A fuga nunca foi uma opção. Agora, essa carta que a gente está vendo aí na nossa tela é bastante clara, né? A carta está toda arrumadinha, só falta botar a data e enviar pro Milei. Eu lembrei de uma história que o Hugo Souza, jornalista, trouxe hoje nas redes sociais, de uma prisão exatamente por isso. Quer dizer, esse caso aí é mais pesado, no caso da prisão era mais leve, porque era apenas uma sugestão do senador Delcídio Amaral para o Nestor Cerveró, diretor da Petrobras. Ele só faz um comentário que o melhor caminho é partir por Paraguai, alguma coisa do tipo. Diante de uma incriminação em cima do Nestor Cerveró. Cadeia. Imediata. Não foi essa coisinha de 48 horas.
Essa ditadura do Xandão, não sei onde está. Era a ditadura do Sérgio Moro. Era a época, ditadura do Sérgio Moro, aí sim. É. Cadeia imediata. Não teve conversinha. E sob aplausos de toda a mídia nacional. Não teve isso. Agora, ninguém desse plano aí está na cadeia. Que estava no celular da mulher do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro. E ninguém implicado, do Flávio não, do Eduardo Bolsonaro, perdão, não se falou em cadeia em nada, tranquilo, só o Bolsonaro que tem que se explicar amanhã até às 20 horas. Aliás, Juliano, o advogado dele, que é o Paulo da Cunha Bueno, né? Ele representa o Jair Bolsonaro, ele disse, qual que foi a justificativa do Paulo? Ele disse que ele chegou, o Jair Bolsonaro, a receber essa minuta, que seria esse documento editável que a gente colocou aqui na tela. Ele sempre recebe de alguém, né? Ele nunca pede pra ninguém, né? Ou ele próprio não faz, ou edita. Mas aí ele chegou a receber esse pedido, mas ele descartou essa ideia. Só que eu acho que cogitar também o asilo político já implica em algo juridicamente, né? Não precisava só executar a fuga de fato. O planejamento chegou a ser colocado ali. Sem dúvida. Eu acho que quando você, na verdade, você já elabora um documento, você já está colocando em prática, né, Juliano? Não, eu acho que tem 3 aspectos aqui envolvendo esse episódio. Primeiro lugar, são muito burros. Se tiver algum bolsonarista ouvindo aqui, isso é para você. Vocês são muito burros de fazer uma minuta de fuga e deixar no celular, salvo na conversa de WhatsApp entre vocês. Eu não sei se não levam a sério a justiça brasileira, eu não sei se acham que estão acima de tudo e de todos, ou se é burrice. Eu realmente acho que tem um elemento de burrice incontornável. O segundo aspecto, tá evidente que Bolsonaro cogitou fugir. Ele passou uma noite, ou 2, não se sabe exatamente bem, na Embaixada da Hungria. A Hungria, que para quem não sabe, é governada por um presidente de extrema-direita, Viktor Orbán. Bolsonaro foi flagrado nas câmeras de segurança, saindo com o travesseirinho dele de dentro da Embaixada da Hungria, porque achou que ia ser preso aquele final de semana. Então cogitou, no primeiro lugar, se esconder numa embaixada. Depois cogitou fugir do país, porque essa minuta ela foi feita, a data de criação dela é de 2 dias depois que ele dormiu na Embaixada da Hungria. Então ele cogitou ir para a embaixada e cogitou fugir do país. E o terceiro e mais importante, está claro que todo esse mal-estar, esse desconforto seletivo da grande mídia e de alguns analistas que dizem que Xandão estava pegando pesado ao colocar Bolsonaro em prisão domiciliar, agora está mais do que comprovado que era necessária a prisão domiciliar porque a fuga era uma opção. Não, tramando o tempo inteiro. A trama segue lendo de forma antecipada defesa de pessoas com as quais ele não deveria ter comunicação, como com aquele general Mário Fernandes. Então, enviou dezenas de vídeos, assim, ele estava em plena atividade conspirando contra o processo inteiro, e sabia obstruindo. Também que estava errado, tanto que apagou as mensagens. Tanto que apagou as mensagens. A Polícia Federal ela recuperou com o software, mas estava apagando as mensagens que enviava, né? Sabia o que estavam fazendo. Exatamente. Né? Assim como sabia o que estavam fazendo com a minuta do golpe. Quer dizer, aliás, não aprenderam nada com a minuta. Não aprenderam nada, né? Porque é impressionante. Né? Esse documento, né, que a gente teve acesso ontem, ele foi elaborado já quando a minuta do golpe era de conhecimento público. E continuavam salvando coisa. Olha, você que está nos assistindo, tem coisas delicadas no seu telefone, você tem aí uma conversinha que talvez não seja a mais adequada para ter, né, com aquela ex, com aquele ex. Seja cuidadoso com as coisas que você fala no aplicativo, seja cuidadoso. Já deu a dica aí, né? Não seja como o Bolsonaro. Manual do professor. Não deixa aquela minuta proibida. Eu já dancei numa dessa. Agora, o Leandro Demore, ele cantou essa fuga para a Argentina. É verdade. Na época. Tava rolando tinham vários, né, fugitivos, a história da embaixada da Hungria, daquele salto do muro da embaixada, em pleno carnaval, e o Demore canta aquela bola que o rumo poderia ser também a Argentina. Estava lá a minutinha já pronta para mandar para o Milei. E conseguiria, acho que ele receberia esse asilo com a maior facilidade. Na hora.
Na hora. Demore sabe das coisas. Apesar de ser gremista, sabe das coisas. Tricolor, tudo bem. Apesar de ser gremista, apesar dessa falha, né? Apesar dessa falha de caráter, né? Eu como torcedor do Internacional. Agora, isso é muito importante e foram saindo trechos que, enfim, o pessoal foi lendo esse relatório de ontem para hoje e foram identificando novas informações, enfim, foram surgindo novas evidências e outras questões. A gente vai até colocar daqui a pouco um compilado dessas conversas que tem palavrão, mas também tem muita informação ali que denota, por exemplo, essa questão da fuga, mas tem também outras questões relacionadas de como o Eduardo Bolsonaro estava sabendo antes sobre o Xandão ser sancionado pela Lei Magnitsky. Então, tudo isso mostrando como, na verdade, o clã Bolsonaro estava realmente se articulando em prol do Jair e contra o nosso país, né? Contra o Brasil, contra a economia do Brasil. Agora, tem uma coisa ali que chama muita atenção e que envolve grana, muita grana. Para quem está nos acompanhando, assim, que tipo de transação de Pix que você costuma fazer, né? Vou perguntar aqui para quem está nos acompanhando, assim, de volume de dinheiro, assim, qual foi a maior transação que você já fez? Porque no relatório da Polícia Federal, que a gente traz aqui, tem um número que chama muita atenção e coloca o Bolsonaro sob suspeita de lavagem de dinheiro justamente pelo volume. Entre março de 2023, gente, e fevereiro de 2024, então menos de um ano que a gente está falando aqui, ele movimentou 30 milhões de reais, segundo o relatório da Polícia Federal. E essas transações, claro, que chamaram a atenção do COAF. É muita grana. Porque o COAF, enfim, identificou, né, o Conselho de Atividades Financeiras, né, e aí repassou para a PF justamente. E aí, entre dezembro de 2024, a gente falou primeiro dessa quantidade. Depois, entre dezembro de 2024 e junho de 2025, agora, praticamente, né, poucos meses atrás, teve uma movimentação de 22 milhões nas contas do Bolsonaro. 52 milhões em um ano e meio. É muita coisa, Juliana, é muita coisa. E aí, o mais curioso 2 milhões foram para o Eduardo Bolsonaro, transferência para o Eduardo Bolsonaro, e outros 2 milhões para Michele Bolsonaro. Então, fica aí a pergunta, né? É daí que a suspeita de ocultação de patrimônio, né? Que ele está escondendo na conta de outros esse dinheiro. A gente tem que lembrar que é uma família de muitas transações de muito dinheiro. A grana, bufunfa, o nego gosta. Cacau, ali é com eles mesmo. Fila, prata em qualquer sinônimo aí da sua região. E gosta de dinheiro vivo também. Gosta de dinheiro vivo. Nas investigações da Juliana Dalpiva, está ali comprovado, publicado em reportagem, podcast, livro, em qualquer meio que você imaginar, a compra, a aquisição de 51 imóveis com dinheiro vivo ali, para não deixar rastro. E agora essa dinheirama toda. O que se sabe, assim, que ele recebeu de aliados foram aqueles 17 milhões via Pix. Não se tem conhecimento dessa nova grana que aparece. Mas é um povo que gosta de monetizar o coitadismo, né? Eles se finge ali que estão numa situação difícil e abrem o caixa ali para receber dinheiro de todos esses... Eu ia chamar um palavrão agora, mas deixa com palavrão. Deixa com Malafaia, né? Para os áudios, né? Deixa para o Malafaia, que é pastor, tem lugar de fala para falar palavrão, né? Passa o chapéu, né? Me perdi aqui um pouco. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muita grana. Olha só, tem uma questão que a gente precisa olhar com atenção, gente, porque, primeiro, o Pix é um instrumento rastreável. Não vai ser difícil para a Polícia Federal identificar os CPFs que fizeram essas transações, tá? Desses 30 milhões que a Gabi mencionou, feitos ao longo de 11 meses, 19 milhões, Chico, foram via Pix. Mais de 1 milhão e 200 transações. Tá? Então, estamos falando de 1 milhão e 200 transações, 19 milhões, dá mais ou menos quase R$20 na média por Pix.
eu não tenho dúvida de que tem bolsonarista disposto a fazer Pix para pagar as mordomias do Bolsonaro e deixar o Eduardo Bolsonaro brincando de embaixador da extrema-direita na Disney. Mas eu acho impossível que isso tenha sido feito apenas por pessoa física. Aqui tem grana de empresário, aqui tem grana do agro. O Alceu Castilho, do De Olho nos Ruralistas, já mostrou como o agrogolpismo segue ativo no Brasil, como financiaram os acampamentos, como financiaram os bloqueios, como financiaram os ônibus para o 8 de janeiro. Então, aqui a Polícia Federal, se for atrás, pessoal, vai encontrar muito mais do que Pix de aloprado bolsonarista. Vai encontrar grana pesada e vou dar um exemplo. A Gaviões da Fiel aqui em São Paulo, Chico, Sá, Gabi, abriu uma vaquinha para ajudar a quitar a dívida que o clube tem com o estádio de futebol lá. Arrecadaram 6 milhões, 7 milhões, uma coisa assim. É a Gaviões da Fiel, é a torcida do Corinthians. Sim, a poderosa Gaviões. E arrecadou 6 milhões. O bolsonarismo arrecadou 19 milhões. Olha, pessoal... E não, você lembrou bem esse ramal aí do agro. O De Olho nos Ruralistas tem mostrado matérias muito importantes, não só em relação ao Bolsonaro, mas como ao Tarcísio de Freitas aqui. Com certeza. De quem financiou essas campanhas. Não só campanha eleitoral, estou falando de campanha ideológica, permanente ali. Como acampamentos na frente de quartel e toda essa bandalheira que eles fizeram. Olha, eu só estou dizendo aqui que se fosse a torcida do esporte, Chico Sá, se fosse a torcida do esporte, o Santa Cruz tinha arrecadado aqui os 20 milhões. O Santinha, pelo amor de Deus, é um fenômeno de massa. Maravilhoso. Aqui o Ricardo Gouveia nos informa que depois de 6 meses essa vaquinha aí do Corinthians, Juliano, tá passando de 40 milhões. Desculpa aí, Gaviões. Nação corintiana. Gaviões é mil forte. Perdões. Gaviões é forte. Ou seja, assim, o dobro da grana aqui. E levando em consideração que a gente está falando num contexto bastante frágil em comparação com o que já foi do bolsonarismo raiz, né? Que as pessoas estão ali apoiando tudo, já que a gente tem um período aqui que a gente fala de dezembro de 2024 até junho, que é um momento que o Eduardo já foi para os Estados Unidos, ali em março, se eu não me engano, né? Sim. E aí, dali para frente, começa a articular e vem as sanções contra o Brasil também. Então, começa a ter uma... E como a gente não viu campanha, né, Gabi e Juliana, a gente não viu campanhas... De arrecadação. Deles e a arrecadação desse varejo aí que eles fazem, que sempre pegava ali o sanfoneiro tocava ali, passava o chapéu e recebia uma grana. Não se viu esse tipo de campanha. Olha, você apontou a suspeita é muito viável, essa suspeita de empresário financiando essa história toda. E voltando à comparação aqui com o esforço que a Gaviões está fazendo, pessoal, a Gaviões teve doação de empresários corintianos, e tudo bem, né? O empresário corintiano foi lá e deu lá, sei lá, 500 mil, 1 milhão, né? Não é só CPF que tá colaborando com essa vaquinha. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa, impossível que seja só CPF. Agora a questão é se a PF vai encontrar, se vai virar processo. Todo mundo sabe que o agro estava envolvido com o golpismo já no 8 de janeiro, nos bloqueios, etc. E até agora não tem nenhum grande líder do agronegócio indiciado. Então isso também é uma opção da PGR de circunscrever o golpismo aos militares e aos políticos e deixar solto o povo que financiou. Por enquanto é uma opção. Se a PF mostrar que nessa grana toda que está sendo usada para financiar a obstrução de justiça, a intimidação do judiciário brasileiro, tiver grana de empresário, eles vão ser indiciados? Espero que sim. Bela pergunta. É importante responder essa pergunta, é grave e é isso, né? Seguir o caminho do dinheiro. Agora, eu queria trazer uma outra pauta aqui também. A gente vai voltar a falar do Jair Bolsonaro também com um olhar de como eles têm se articulado, não só o Jair como o Eduardo, principalmente até nos Estados Unidos para sancionar o Brasil, como é que tem sido essa relação. Tem um advogado da Trump Media que aparece no inquérito, chama muita atenção. Agora, a gente falando aqui do Eduardo Bolsonaro, quem tem sido bastante pilhado, vamos dizer assim, para que a cassação do Eduardo Bolsonaro aconteça é o Hugo Mota. E quem está ali conversando, tem feito negociações com ele, é o presidente Lula. A gente já falou aqui de alguns encontros que aconteceram recentemente. A apuração da Folha de São Paulo é da Vitória Azevedo, e ela traz que
Lula fez essa cobrança pelo menos 2 vezes nos últimos dias. Agora, eu acho que essa pressão é até maior do que do próprio presidente Lula, pelo que a gente tem acompanhado dessa pressão que aconteceu dentro do Congresso Nacional. Mas esses encontros aconteceram ali no Palácio da Alvorada, tinham outros políticos nesse evento também. O presidente Lula também fez um discurso hoje, lá no interior de São Paulo, só que ele não citou a família Bolsonaro. Até tinha uma expectativa se ele também entraria nessa. Tem muitas vezes, né, que o presidente Lula também utiliza esses momentos para justamente bater no Bolsonaro mesmo, então dar uma resposta para o Eduardo. Rendeu até meme, né, do O Trump, enfim, todo mundo sabe como é que Virou tem hit sido. aí, né? Virou hit, exatamente. E aí o Hugo Motta, ele deu uma entrevista no G1 e disse que não tem medo de nenhuma ameaça de sanção do Eduardo Bolsonaro. Tanto ele como o Paulo Figueiredo têm ameaçado dar uma resposta, inclusive o Paulo Figueiredo ontem nas redes sociais estava bastante ativo depois que saiu esse inquérito. Vamos ver o que disse o Hugo Motta sobre esse assunto, presidente da Câmara dos Deputados. Abre aspas. Eu não levo muito em consideração essas ameaças porque, primeiro, não funciono sob ameaça. Então, para mim, isso não altera nem o meu humor, nem a minha maneira de agir. Fecha aspas. Foi o que disse aqui o Hugo Motta, uma resposta bem direta ali às ameaças do Eduardo articulando nos Estados Unidos. Ele tá com cara ali de que vai deixar ele ser caçado pelas faltas, pelo regimento. Não vejo também nenhum vigor assim, mesmo estando esse pleito no discurso do Lula e tal, eu não vejo como o Hugo Motta, acho que ele vai deixar, ele não tem coragem também de encarar a tropa de choque do bolsonarismo, já está provado isso. E talvez nem queira confusão mais com essa gente. Verdade. Queira dar prioridade ali a algumas pautas que ele acha mais importantes e não queira confusão. Conseguiu a aprovação ali do projeto da adultização. Eu acho que ele vai tentar melhorar a moral dele com esse projeto e tal, e deixar morrer pelo número de faltas. Faltou também, a gente já vai falar sobre isso, mas a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Então, aos poucos, ele vai retomando essas Ele vai trabalhando nessa linha e vai deixar o Eduardo Bolsonaro se enforcar no número de faltas. Agora é pouco, né? É pouco. Acho que isso é importante, né? Do ponto de vista de uma análise, né? Porque você tem opinião pública, e aí é unânime, tirando o mundo bolsonarista, né? Esse mundo fantástico do bolsonarismo, né? Não é só a mídia independente, né? A mídia que não tem rabo preso como o ICL, mesmo a grande imprensa corporativa cobrando a cassação do Eduardo Bolsonaro. O judiciário, né, estupefato com o fato do cara continuar com o mandato, o executivo cobrando, o bolsonarismo isolado na Câmara. Quer dizer, o que custava o Motta dar um gesto de que realmente recuperou as rédeas da condução da Câmara no que diz respeito aos processos disciplinares? O recado que fica é que a única coisa que vai andar depois de toda a confusão que está sendo criada pelo Eduardo Bolsonaro, o tarifaço, a ocupação da mesa da Câmara, que depois de tudo isso, uma deputada que foi presa no exterior, fugindo. Quer dizer, depois de tudo isso, a única coisa que vai ter é um projetinho de resolução que ele enviou para mudar o regimento da Câmara e mudar o regimento do Conselho de Ética para que deputados que obstruam os trabalhos fisicamente sejam automaticamente... Ou seja, de tudo que ele ia fazer... É muito pouco, é muito pouco. A montanha pariu um rato. A reação é muito pequena, né? A reação é medíocre, né? Medíocre. Em relação a isso tudo. Todo esse trabalho do Eduardo já estava muito na cara de todo mundo. Agora, com esses áudios, com essas conversas nos telefones, gente, é um trabalho para prejudicar o trabalhador do Brasil, quem tem emprego aqui, quem tem comércio, o pescador lá do Ceará que eu vi hoje, foi pesado para quem vendia pescados aos Estados Unidos. Primeiro que perdeu muita coisa, agora o governo do estado do Ceará está tentando comprar para mandar para a merenda escolar, para programas de alimentação do estado, porque essa gente humilde ali, pescador mesmo, perdeu muita grana. Agora, Chico, a gente está falando aqui sobre esse posicionamento do Hugo Motta, de talvez querer um distanciamento do bolsonarismo e tal. Os bolsonaristas, é interessante ver como é que os parlamentares bolsonaristas também estão agindo diante disso. Chamou
a atenção o posicionamento, por exemplo, do deputado Zé Trovan, que foi aquele que fez o motim, né? Muitos sim. parlamentares. É o que colocou a perna no meio para o Hugo Mota não passar. Exatamente, era isso mesmo essa descrição que eu ia fazer aqui. Porque ele ameaçou o Alexandre de Moraes primeiro, durante uma sessão na Câmara, só que depois ele voltou atrás. Então acho que deu uma respirada ali. Vamos ver primeiro o que ele disse nesse primeiro momento, quando ele estava mais esquentado e querendo afrontar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. Boa. Alexandre de Moraes, presta atenção. O seu dia, o seu fim está próximo. E nós vamos acabar com a sua vida. Porque você não pode fazer o que você está fazendo. Deputado Rodolfo, com a palavra. Aí ele estava bastante corajoso. Era o Trovão. Nossa. Seu fim está próximo. Ana Raiz e a Trovão. Ana Raiz é Trovão. Mas será que vai virar o quê? Uma garoinha? Isso é ameaça de depois? morte, né? Isso é ameaça de morte que ele está fazendo. É que acaba com a vida de alguém. O seu fim está próximo. Mas ele se manifestou depois dessa fala? Isso. Aí que deu uma afinada, Deu assim. uma Opa! Virou uma garoa. Virou aquela vozinha do Malafaia, né? Falando fino ali. Solta aí. Uma coisa assim mais amena. Ele voltou pro microfone e aí o tom foi diferente. Vamos assistir. Vamos ver. Deputado Só fazer uma Zé correção. Trovão. Eu só quero fazer uma correção na minha fala. Quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas. E sim as ações erradas que ele tem tomado. Então eu quero retirar a minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Nós iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes está falando. Eu estou falando, Maria do Rosário, não é você. Use o microfone. Mas deputado Coronel, assim, Vou fazer uma correção aqui no que eu disse. Nossa, que amarelada, Eu né? adorei isso. O Zé Trovão virou Zé Choquinho, tava na nossa, É choquinho total. Cara. na nossa chamada, né? Choquinho de lanterna ali, É. ó. Nem é de... Repensou, né, gente? Deu uma próprio repensada. do Bolsonaro. A situação deles não tá fácil na Câmara. Alguém alertou, né? Alguém de juiz alertou, olha, tira isso Não é um aí. bom momento para isso. O Alexandre de Moraes, ele realmente tem cumprido o seu dever jurídico ali como ministro do Supremo. Então, Agora, realmente. realmente chama atenção como, apesar do isolamento, apesar de estarem cada vez mais isolados na opinião pública, na Câmara, o bolsonarismo nunca esteve tão isolado na Câmara como está agora, apesar disso, continuam fazendo uma quantidade imensa de trapalhadas, erram o tom, erram a mão, né? Acham que isso pode realmente ter algum efeito, ou apenas estão fazendo cortes para suas redes sociais, também pode ser isso, né, pessoal? Estão continuando alimentando a sua base radicalizada sem pensar muito nas consequências. Agora, essa fala, quer dizer, agora, claro, com o recuo, acho que pode não ter grandes consequências, mas se tivesse sustentado a primeira fala que nós vimos aqui, a situação do Zé Trovão ia se complicar, não só na Câmara, mas principalmente no STF. É Zé Faísca, segundo Jailton Fagundes aqui. Zé Choquinho. Faísca mesmo. Essa turma é todo machão e tal, mas ali não... É típico. Não eu diria, aguenta... né? Treme de medo do Xandão. Agora, a gente estava falando aqui dos projetos que estão sendo aprovados, que podem ser interessantes para o Hugo Mota nesse sentido, e mais do que, nesse caso, para o Hugo Mota e para a relação dele com o governo, esse é um projeto que interessa muito a sociedade brasileira. Então, é muito positivo a gente falar sobre isso aqui, dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados, desse requerimento de urgência para o projeto que aumenta essa faixa de isenção do imposto de renda, justamente para quem ganha até R$5 mil por mês. Esse projeto também do governo prevê um desconto parcial, que é para quem tem rendimentos entre R$5 e R$7 mil por mês, e essa ampliação da isenção do imposto de renda, lógico, a gente vem falando muito por aqui, foi campanha do presidente Lula e tem sido, acho que, o maior esforço dos últimos tempos, é conseguir avançar até antes de acontecer a taxação. A aposta é que isso poderia ser uma retomada da popularidade do governo. E aí o Trump deu uma ajudinha, né? O Trump antecipou, né, essa fase de bonança aí. Mas esse é o principal projeto do governo agora. É uma bandeira... Olha, isso aí junta com a popularidade que está sendo
retomada aí pelo Lula, juntar a aprovação desse projeto, que só pode ser colocado em prática no primeiro dia de 2026, isso é presente, assim. E ainda que seja a urgência apenas, no mérito do projeto ainda vai ser avaliado, Chico, Gabi, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista econômico, a principal promessa do governo. Não é porque o governo, de fato, prometeu reconstituição dos programas sociais, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a Farmácia Popular, esses programas que foram sucateados no governo Temer e Bolsonaro, cumpriu essa promessa, que era, digamos, um dos pilares da eleição do Lula, da reconstituição dos programas sociais, e o outro pilar é fazer rico entrar no imposto de renda e pobre entrar no orçamento. O pobre voltou a estar no orçamento com a recomposição dos programas sociais. E agora o rico entra no imposto de renda, porque nessa proposta, 10% de lucros e dividendos e uma alíquota sobre quem ganha mais de 50 mil reais é o que vai financiar essa isenção de 5 mil. Apenas 140 mil pessoas, Chico e Gabi, não é nada num país com 200 milhões de habitantes, apenas 140 mil pessoas pagarão essa alíquota acima de 50 mil reais para aliviar o bolso de milhões de brasileiros e brasileiras que com esse alívio vão poder consumir mais, aquecer a economia e, inclusive, vejam vocês, ajudar o Brasil a enfrentar o tarifaço. Sim. Porque com mais demanda interna, naturalmente, a indústria, a produção nacional se mantém aquecida. Pô, não deu para vender café para os Estados Unidos? Vou vender no Brasil porque o povo liberou um espaço no seu orçamento para tomar café. Então, a isenção do imposto de renda é, sem dúvida nenhuma, a grande conquista desse ano do governo Lula. É isso, está avançando, Juliano. E vai avançando. Eu preciso sair porque eu tenho um compromisso professor. E preciso dar lugar para o Rodrigo Viana, mas quero fazer uma convocação. Sei que nós temos programação do ICL até mais tarde hoje, mas quem se liberar, há uma luta muito importante acontecendo em São Paulo para manter o teatro de container na região central, Campos Elíseos. Há um processo de limpeza, de eugenia, de limpeza social que o Tarcísio e que o Ricardo Nunes estão promovendo no que era antigamente a Cracolândia, e isso inclui desalojar o teatro de container, uma luta super importante da cultura aqui de São Paulo. Então você que é de São Paulo, depois que você curtir, se deliciar com a programação do ICL, hoje à noite rolando o festival lá no teatro de container, e eu vou para lá. Né? Tenho aqui Rodrigo Viana. Importantíssimo. Valorizar. Manda um beijo lá pro pessoal que está na luta. E viva o teatro de container e viva a cultura. Valeu. Valeu, gente. Até amanhã. Valorizar a cultura aí num tempo de responder a cultura com repressão policial, a cultura mais ricas que a gente tem. Com toda aquela truculência, a polícia do Tarcísio aí e a guarda municipal do Ricardo Nunes, cara, chegaram batendo pesado. E essa causa aí mobilizou até a Fernanda Montenegro, que mandou um recado direto para o prefeito aí, tenha sensibilidade, meu filho. Bom, então fica o convite aí do Juliano Medeiros. Boa tarde, Rodrigo Viana. Gabi, Chico. Bem. Bom dia. Boa tarde, Agora, querida. eu tô tão acostumada com a presença do Rodrigo. noite. Às vezes eu me esqueço de dar boa noite para ele. Boa noite para você que vive num país que... É isso aí. É isso aí. Viu? Ontem foi tão intenso aqui o N2, né, com tanta notícia. Depois eu fui para casa e continuei lendo sem parar o documento e dormi muito pouco, já acordei lendo. Então, para mim, o dia não Eu também tô com essa sensação. Então você me entende, né, Rodrigo? Entendo. Então tá, parece que é um dia só. Perdoada, parece que nós não saímos daqui. A gente está aqui convivendo, parece que o tempo todo, é isso aí. Agora, a gente estava falando agora há pouco, Rodrigo, sobre extrema-direita, Eduardo Bolsonaro. Faço sempre o lembrete, reforço mesmo, porque vale muito a pena acompanhar a aula que a gente vai ter aqui com o autor, um dos autores, na verdade, tem mais de autor, do best-seller Como as Democracias Morrem e também o de Como Salvar as Democracias. Ontem a gente falou sobre isso aqui, como morrem as democracias, e a gente tem uma perspectiva também positiva de como salvá-las. É o Daniel Ziblatt que vai estar nessa conversa com o Eduardo Moreira no dia 28 de agosto, vai ser uma quinta-feira, 8 da noite. Garante sua vaga deixando seu e-mail em cln2.com.br, de graça, online e também com tradução muito fácil de acompanhar e vale a pena mesmo. É um livro icônico. Total, não. Ontem o Rodrigo falou de como morre e também como alguém pode salvar, né? Esse trabalho essa investigação de Polícia Federal, o que tem feito o ministro Alexandre de Moraes é um dos grandes exemplos no mundo inteiro de como salvar uma democracia. E fora a resistência, acho que, da sociedade. No Brasil, a gente fala, o povo não está indo para a rua.
mas no voto garantiu que não continuasse aquele governo que ia acabar de destruir a democracia. Se juntando numa frente ampla, assim, de várias vertentes e pensamentos, isso é uma operação para salvar a democracia. Sem dúvida. Que inclui até quem diz, não gosto muito desse candidato, mas a democracia está em risco, eu vou nessa. É isso. Boa. Chico e Rodrigo, vamos seguir conversando sobre essa investigação, esse indiciamento contra o Eduardo e o Jair Bolsonaro que aconteceu ontem. A gente traz aqui todos os detalhes, as minúcias. Um dos aspectos que a gente estava chamando a atenção, Rodrigo, foi que esses áudios que surgiram foi um trabalho da Polícia Federal de recuperar com o software, porque o Jair Bolsonaro estava apagando todas essas informações no celular. E é algo recente, porque outros celulares do Jair Bolsonaro já tinham também sido alvo de operação, e agora esse último celular foi o que rendeu esse material. Por isso que eu fiquei surpreso ontem quando falaram, será que é no celular ou no computador? Porque a gente sabia que o Jair Bolsonaro apagava ou trocava de celular A fama dele é essa. Né? Então agora há um equipamento, uma tecnologia que permite recuperar. Exatamente. Aí, nisso, se recuperou, assim, a gente vai trazer tudo aqui, mas tem conversa em mensagem, tem áudio, tem o Eduardo adiantando lei Magnitsky, uma das coisas, enfim, uma série de ações, na verdade, para conspirar contra o Brasil por parte do Eduardo, mas com essas provas, né? De, por exemplo, o Eduardo saber antes dessa notícia vir à tona de que o Xandão ele seria sancionado pela lei Magnitsky. Tem também o documento que ele preparou para mandar para a Argentina, pedindo asilo. Isso que a gente estava falando aqui também, boa. E aí o Bolsonaro, ele tem um personagem ali que chama atenção, que a gente tem que colocar aqui, que é o tal do Martin De Luca, que é um advogado. Ele atua para a Rumble, aquela rede social, e também para a Trump Media, que é a empresa, claro, Donald Trump, como o nome já diz. E o Jair Bolsonaro estava em contato direto com ele. E nessas conversas, o Bolsonaro ele chega a pedir para o advogado orientá-lo sobre o que dizer a respeito do tarifaço. Sobre como fazer a redaçãozinha dele. Isso, exatamente. Rapaz. Tem a notícia do tarifaço, e aí o Jair Bolsonaro pergunta: e aí, Martin De Luca, como é que eu respondo? Vamos acompanhar? Vamos nessa. Ô, Martim, peço que você me oriente, também me desculpa aqui, tá? Minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição é meu nome também, coisa que me sinto muito... fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. Valeu, Martim. Vamos chamar o José Bex aqui. Você imagina, o Martim sabe falar português? A pergunta é, o Martim fala português? Não, ele deve ficar naquele serviço de tradução do Google. Aí. Valeu, Martim, essa questão aí que você me... Rapaz, mas é um capacho, né? Só faltou dizer, se o Trump espirrar, saúde já pra ele, tá? Graças a Deus, gosto muito dele. É assim que a gente chama o José Arbex pra nossa mesa redonda. Boa noite, Arbex. Boa noite. Ele até passa a mão no rosto. Que situação. Viu, Arbex? Agora, boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigada você, Arbex, sempre um prazer te receber aqui. É um prazer falar com o trio Ternura. Ô, garoto! Adorei. Agora estamos em grupo aqui, estamos em 4. Agora, Arbex, o que você achou, hein, desse novo, vamos dizer, esse é um personagem novo na história, que aparece num inquérito, numa investigação da Polícia Federal, um advogado ligado à Trump Media e também a Rumble, que enfim, surgiu essa história, né? A gente passou a conhecer mais, popularizou, por conta daquela ação que veio lá dos Estados Unidos, contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? A Rumble processa o Alexandre de Moraes. Isso, exatamente. Lá, inclusive, no tribunal lá na Flórida. Eu acho que isso daí é o reflexo de uma articulação que a gente já tinha comentado anteriormente sobre a ação dos Estados Unidos no Brasil. A coisa ela está se desenvolvendo, não vai parar por aí. Para mim é óbvio que existe aí a mão da CIA, do FBI, do Serviço de Informação dos Estados Unidos, eles estão apertando o cerco
Isso não é uma brincadeira. Evidentemente, o Bolsonaro é só um pretexto para a intervenção do governo dos Estados Unidos no Brasil, assim como o narcotráfico é só um pretexto para o Trump enviar navios para a Venezuela, porque o que interessa aí é o controle sobre a América Latina, o que interessa do ponto de vista do império dos Estados Unidos, que estão perdendo a sua hegemonia mundial, que já perderam a guerra na Ucrânia, que estão numa situação de mato sem cachorro lá na Ásia Ocidental, equivocadamente chamada por nós de Oriente Médio. Os caras estão perdendo a hegemonia, estão sofrendo golpes no mundo inteiro, e eles estão querendo preservar aquilo que eles acham que é o quintal deles, que é a América Latina. E o Brasil é a cereja do bolo. Quer dizer, é evidente que o Trump nem sabe direito quem é Bolsonaro, ouviu falar alguma vez do Bolsonaro, foram lá, cochicharam no ouvido dele quem é o Bolsonaro. Isso é um pretexto. E aqui no Brasil nós temos uma situação perigosa, porque nós temos quinta coluna que estão agindo como embaixadores dos Estados Unidos no Brasil, como agentes dos Estados Unidos no Brasil, que são da Câmara, dos deputados, estão no Senado, agindo descaradamente, como não agiram sequer durante a ditadura militar. Nem durante a ditadura militar houve um descalabro tão grande assim de ataque à soberania brasileira. Ao contrário, o regime militar, com todos os problemas do regime militar, tinha um discurso que, na verniz do discurso, na sua aparência mais externa, falava em soberania, falava em defesa nacional, falava em uma política externa independente e etc. O Bolsonaro, a família dele e os caras que estão em volta não querem saber nada disso. Então, surgiu esse personagem agora, mas vão surgir outros. Como durante a Lava Jato, depois nós ficamos sabendo as articulações que teve o Conja com o Conja. O Conja era o cônjuge da Conja. O cônjuge da Conja é o Moro, né? Com a CIA lá nos Estados Unidos, com a FBI, para promover a lawfare, a guerra jurídica, etc. e tal, e com todas as consequências que isso teve. Eu acho que é muito sério isso. Não é um assunto que a gente possa tratar com leveza, porque a nossa soberania está sendo seriamente ameaçada. Essa coisa na Venezuela é um sinal muito claro de até que ponto o imperialismo está disposto a ir para provocar situações de confronto. Sim. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa história. É delicado mesmo, Arbex, e a gente tem que, claro, tratar com muita seriedade, até entender até onde vão esses desdobramentos a partir desse indiciamento. Daqui a pouco a gente vai ter, acho que vale a pena a gente dizer aqui, o jurista para tirar uma dúvida, aliás, uma dúvida não, várias dúvidas, né, que é o doutor Fernando Fernandes, a respeito dessas questões jurídicas. Então, quem está nos acompanhando aqui tem perguntas, pode ir mandando no chat que a gente vai ficar de olho. Agora, Arbex, a gente quer trazer também alguns áudios que chamaram a atenção, essas trocas de mensagens entre os bolsonaristas. Ontem a gente trouxe até com exclusividade aqui que o Silas Malafaia, eu vou evitar chamá-lo de pastor aqui, vocês me ajudem a fazer não chamar de pastor, que ele é o líder de direita. Líder aí da extrema-direita. O chefe da extrema-direita. Ele seria, ontem a gente ficou sabendo que ele seria alvo de busca e apreensão, porque estava sendo, porque a Juliana Dalpiva veio aqui contar pra gente com exclusividade. E tem um áudio que é bastante emblemático, que é justamente do Silas Malafaia, comemorando essa pressão que estava sendo feita pelo governo Donald Trump contra o Brasil. Então a gente vai trazer aqui agora esse recorte da pressão do Donald Trump, que ele faz uma comemoração. Vamos lá. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula.
Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim. Me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu, não. Ele funciona como um conselheiro ali, né, do presidente, conselheiro político, indicando de como tratar a questão das tarifas para colocar na cota da liberdade, não como um assunto de economia. Tem outro aspecto também, né, Abex? Ele fala que tem com intimidade com algum assessor lá do Trump. Eu acho que é truque para enganar o Bolsonaro, né? Parece cascata. Mas ele fala com essa... Conversei com gente lá perto, mas pode ser o Paulo Figueiredo que ele conversou, alguém... mas dá a entender que é algum assessor... De lá, né? Para dizer que também está influenciando. Ele quis tomar um troco moral aí na parada, né? Aliás, o Paulo Figueiredo tem agido nas redes sociais como se fosse quase o assessor de imprensa do Donald Trump. Pedindo cassação de vistos, como da cantora Anitta, de outros popstar do Brasil. Virou uma loucura total, né, Abex? Mas essa questão da eleição e o Malafaia tem a ver com isso. O que o Arbex tocou agora, o professor James Green, naquela entrevista para a gente aqui, um dos aspectos que ele colocou é que a CIA vem com tudo na eleição de 2026. Aqui no Brasil? No Brasil. A gente estava ainda cheio de dedos para falar com com mais leveza. Eles, não, vem com tudo. Na eleição passada, eles anunciaram que não iam fazer nenhuma intervenção mais pesada. Mas agora vem com tudo. Vem. Eu só não acho que vem com tudo em 2026. Eles já estão aqui. Tem esse episódio do avião da CIA que está lá no aeroporto, lá em Porto Alegre. E parece que depois em São Paulo, parece, o avião da CIA. Também. Não explicou até agora o que eles vieram fazer aqui. A CIA já está aqui. A CIA já está agindo. É por isso que eu sempre faço questão de diferenciar o comportamento que tem a máfia do Bolsonaro, que é uma máfia completamente inqualificável. Os caras não têm concepção política na cabeça. Os caras estão preocupados com acertos entre mafiosos. Os caras estão preocupados com assalto ao butim. Eles estão preocupados com acordos entre eles. Um fica xingando o outro, palavras de palavrão e etc, tal, como a gente viu agora. Isso é uma coisa. Outra coisa ainda é o Trump e seus assessores, que está no mesmo nível. Ninguém não vão pensar que os assessores do Trump são muito melhores do que os bolsonaristas aqui. A gente, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de concepção de mundo, está no mesmo nível ali, mesmo baixo nível. Os caras que convivem com traficantes de crianças, os caras que não conseguem pensar além da própria conta bancária, quer dizer, está no mesmo nível ali de registro. Isso é outra coisa. Então, esses dois bandos se conversam e se relacionam. Mas o que me preocupa não são os bandos. O que me preocupa é o pano de fundo disso aí. Quer dizer, o que a gente assistiu no Alasca, que consagrou a vitória da Rússia na guerra contra a OTAN, a desmoralização da OTAN, a desmoralização dos dirigentes europeus, aquilo que está acontecendo agora na Ásia Ocidental, o Irã derrotando Israel de uma forma absurda, assim, e com centenas de milhares de pessoas na rua protestando contra o Netanyahu e contra a política do Estado israelense em Gaza. Nós estamos tratando de um império que está vendo a sua hegemonia sendo bombardeada em todos os cantos do planeta. E a América Latina é a joia da coroa. A América Latina é assim, o chantilly do bolo. O bolo do chantilly. A cereja no chantilly do bolo. E é óbvio que o Brasil é a joia da coroa. Quer dizer, é isso que me preocupa. A CIA, quando ela está olhando para o Brasil, ela não está olhando para o Malafaia, ela não está olhando para o Trump, para o Bolsonaro. Ela não está olhando para essas... Ela está usando esses caras como
como meio de armar tumulto, de criar problemas no Congresso, etc. e tal, mas isso a serviço de uma política que é uma política intervencionista. Quer dizer, então, o papel da CIA já é perceptível hoje, não vai ser em 2026. Do ponto de vista da CIA, 2026 já começou faz tempo. Quer dizer, então, é isso que me preocupa. E eu repito, essas manobras que o Trump está fazendo agora na Venezuela, embora eu não ache que vai ter uma invasão militar da Venezuela, pelo menos não nesse momento, eu duvido que ele faça isso nesse momento, mas isso demonstra o grau de pressão que o Império está disposto a exercer sobre a América Latina. Então, e eu continuo com a opinião de que a única forma de você resistir a isso não é confiar no Xandão. Tudo bem, o Xandão é um cara sério, é um cara que está fazendo o papel dele, é um cara que não arreda pé, é um cara que está enfrentando, parabéns pro Xandão, aplausos, etc e tal. Mas não é assim que nós vamos enfrentar a CIA. Não é desse jeito, nós vamos enfrentar a CIA com o povo sendo esclarecido, com o povo na rua. E eu acho que é isso que o governo agora tem que aprofundar os seus laços com os BRICS, tem que aprofundar os seus laços com a nova Rota da Seda, tem que se preparar para um cerco do Império, porque é disso que se trata. Sim. Os caras não vão perder a América Latina gratuitamente, como estão levando pau na Ucrânia e estão levando pau no oeste da Ásia. Eles não vão abrir mão disso aqui. Ainda mais que o Brasil tem terras raras, o Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem biodiversidade, o Brasil tem água potável para abastecer o mundo pelos próximos 500 anos, que é a coisa mais preciosa do que isso. Quer dizer, o Brasil, do ponto de vista do Império, é algo que eles não podem se dar o luxo de perder. Essa percepção que o departamento, se você quiser o Deep State, o Estado profundo, os caras que pensam política externa nos Estados Unidos, não esse lixo do Trump, essas coisas, os caras que pensam política externa realmente nos Estados Unidos, estrategicamente, geoestrategicamente, quando eles olham para o Brasil, é isso que eles veem. Não é por um acaso que o Steve Bannon, que é o guru do Trump, ele costuma dizer, já disse várias vezes, que o Lula é o cara mais perigoso do mundo. Ele usou essa expressão, o Lula é o cara mais perigoso do mundo. Porque ele sabe a capacidade que tem o Lula e o governo brasileiro de ser uma referência para movimentos progressistas de esquerda no mundo inteiro. E derrubar o Lula, se o Lula é o cara mais perigoso do mundo, derrubar o Lula é o sonho deles. É aquilo que eles querem. E não é com Malafaia, não é com o Bolsonaro que eles vão fazer isso daí. Eles usam o Malafaia, usam o Bolsonaro como quinta coluna dentro do Brasil para causar tumulto, para causar a possibilidade de fazer como eles fizeram com a Dilma. O impeachment da Dilma sem que a Dilma tivesse cometido crime algum, para botar o Lula na cadeia como eles fizeram com a Lava Jato. É isso que eles estão articulando. E é para essa articulação que eu acho que a gente deve focar as atenções. Nessas articulações. Não é em declarações. Essas declarações do Malafaia, os xingamentos do Bolsonaro, esses caras é espuma nojenta, asquerosa. Isso aí é o pó, é poeira. O que nós temos que prestar atenção é as articulações de bastidores, as articulações que estão lá atrás. Por exemplo, as articulações com os bancos, hoje, um capital financeiro brasileiro, que está se sentindo prejudicado pela lei, pelo tarifaço, pelas leis Magnitsky, que estão ameaçando dar prejuízo de bilhões para os bancos. Vocês acham que os banqueiros estão quietos, vendo tudo isso acontecer e não estão articulando nada? Os bancos brasileiros? O Itaú, o Bradesco, etc. e tal. É claro que esses caras estão articulando. E estão articulando com quem? Com Malafaia? Não. Estão articulando com Conge? Não. Esses caras estão articulando com a CIA, meu amigo. Esses caras estão articulando com a CIA. O capital financeiro não está para brincadeira. Não está, não. Aliás, então, hoje... é isso que me preocupa nessa história toda. Hoje o Mastercard caçou um cartão de crédito do Alexandre de Moraes, né, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos. Acho que a gente tem mais áudio aqui, apesar do Arbex ter dito que isso é a poeira, ou é espuma aqui na superfície, ainda assim é uma espuma que chama muita atenção, né? Mas chama atenção também, Rodrigo, sobre como esse pessoal se trata, sobre a relação também entre esse clã Bolsonaro, a extrema-direita. O Chico agora há pouco falava também sobre como um conselheiro do Bolsonaro, tem um outro momento que ele fala sobre anistia.
Mas o que a gente traz é um momento que o Malafaia tá falando do Eduardo com o Jair Bolsonaro. Ele chama de babaca e por aí vai. Vamos ouvir esse áudio do Malafaia. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. O Gabi, o nosso editor, o Ricardo, falava assim, vamos fazer um exercício? E então Jesus Cristo disse, eles vão ter que sentar no colinho, vai com um cacete, porra, né? Você imagina um sujeito que se diz líder religioso, mas essa é a espuma da hipocrisia. O que interessa também é como é que ele falava com o Bolsonaro, como se ele fosse o chefe do Bolsonaro, né? Não sei se por pagar a conta, quem paga a conta tem preferência. Ele pagava a conta dessas manifestações aí de rua, algumas delas pelo menos nos últimos meses, né? E você vê como ele se dá o direito de falar com o Jair Bolsonaro. Ele tenta animá-lo, né? Dizendo, ressaltando a importância da carta do Trump. É que ele está no centro. Que o Bolsonaro não teria visto o valor que ela tem. Porque no mundo inteiro é sobre economia, mas no Brasil tem um teor político, que é de salvar a cabeça do Bolsonaro. Aproveita essa chance. Uhum. É isso que o... Quando eu falei que são espumas, etc., eu não quis dizer que nós temos que desprezar esses diálogos, etc. Não é isso. Eu falei que tem duas maneiras de enxergar isso daí. Uma maneira é fazer a fofoca. É ficar no nível da fofoca. Ah, um xingou o outro falou outro que não sei o que, não sei o que. Isso é uma maneira. A outra maneira é ver como isso se articula com a política do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E é isso que me preocupa. Quer dizer, o Malafaia hoje, o que ele falou do ponto de vista, se for fazer uma análise de discurso daquilo que ele falou, o Malafaia está certo. Nós não somos a favor de punição, nós não queremos a infelicidade de ninguém, não queremos causar problemas para a família brasileira, mas nós queremos a liberdade. Ora, esse é o discurso do Trump, esse é o discurso do Departamento de Estado. Os Estados Unidos são a favor da liberdade, nós estamos aqui para lutar pela liberdade, quer dizer, então, da onde que ele tirou esse discurso? Qual é a matriz desse discurso aí? A matriz desse discurso é o Departamento de Estado, quer dizer, o cara está agindo como um agitador em benefício do Departamento de Estado, em benefício de uma política externa dos Estados Unidos. É a mesma coisa que você dizer que, quer dizer, uma analogia, você dizer que os Estados Unidos estão na Venezuela para combater drogas. Os Estados Unidos nunca combateram drogas. Nunca os Estados Unidos se interessaram pelo combate ao narcotráfico. Ao contrário, os Estados Unidos sempre utilizaram o narcotráfico em seu próprio benefício. Vide escândalo Irã-Contras nos anos 80, quando os Estados Unidos, a CIA, então chefiada pelo George Bush pai, se associou aos cartéis de Cali e Medellín, os cartéis colombianos, para financiar a guerrilha de direita na Nicarágua e comprar armas do Irã, armas clandestinamente do Irã, usando o narcotráfico. Agora, no Afeganistão, quando os Estados Unidos estavam 20 anos dominando o Afeganistão, nunca o tráfico de ópio e de opioides e de drogas foi tão intenso quanto agora. E o principal produtor de papoula, da onde se tira o ópio, é o Afeganistão. E os Estados Unidos promoveram a plantação de papoulas para extrair o ópio. Os Estados Unidos nunca foram contra o tráfico de droga. Eles usam o discurso do tráfico de droga como pretexto para invadir países, para
para causar tumulto, para cercar, para ter intervenção militar e etc. E tal. Agora eles estão usando o discurso da liberdade contra o Xandão, contra todo mundo que defende a soberania nacional. E o Malafaia hoje é o porta-voz desse discurso no Brasil. Quer dizer, é isso que é por isso que eu estou falando. A gente não pode ficar no nível do registro da fala folclórica dele, porque isso aí é folclore, né? Os caras são assim, a espuma da humanidade, é o pó, poeira. Mas, assim, nós não podemos ficar nesse registro, nós temos que entender que discurso eles estão articulando e em benefício de quem eles estão articulando esse discurso. E esse que é o meu problema. Então, quando alguém fala a CIA vem em 2026, não. A CIA está no discurso do Malafaia. Isso é um discurso articulado pelo Departamento de Estado. Hoje, já, imediatamente. Quer dizer, aquilo que os caras estão falando hoje já faz parte desse processo de desgastando a imagem do Congresso e desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal e desgastando a imagem do Lula. Faz parte desse processo de desgaste. É um negócio que está acontecendo hoje. Começa a preparar 2026 hoje. Eles não vão esperar chegar 2026. Ainda mais porque eles sabem que o Lula é praticamente imbatível. Quer dizer, hoje, o Lula, eles vão ter que desgastar muito a imagem do Lula para eles terem alguma chance de ganhar as eleições em 2026. É isso que me deixa alarmado com todo esse processo que está acontecendo. Uhum. Fala. Sim. Não, eu estava esperando você concluir aqui, Arbex, porque tem um outro aspecto dessa história aí dos discursos que chama atenção também. Então, vou deixar você amarrar, e aí eu trago aqui também, que é mais uma parte desse diálogo. Então tá bom. Mas é interessante também, acho que tem um verniz aí de hipocrisia, né? Porque a família tradicional brasileira tem toda essa questão de como se apresenta, né? De cristão, enfim, é uma coisa assim impressionante a maneira como até o próprio Eduardo fala com o Jair Bolsonaro. É lógico que tem esse componente político que é muito orientado por toda essa articulação de extrema-direita que o Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos, mas também tem essas mensagens do Eduardo Bolsonaro, dele xingando o pai depois de uma entrevista que o Jair Bolsonaro concedeu, e o Jair Bolsonaro falando sobre o conflito do filho com o governador de São Paulo, Tarcísio, que é justamente olhando para 2026, é um possível candidato, né? Vamos colocar assim. E aí, o que aparece nesse diálogo? O Eduardo está bem irritado, inclusive, a gente vai colocar aqui na tela. Vocês já me desculpem de antemão, tá? Não sou eu que estou falando os palavrões, depois o pessoal fica bravo comigo. Aí o Eduardo, ele está conversando com o Jair Bolsonaro. Conversando, eu estou sendo gentil, ele está xingando o pai aqui. Ele diz: eu ia deixar de lado o histórico do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Só isso. Com o pai dele. Com o pai. Aí depois ele fala: me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, ali ele tá falando das autoridades dos Estados Unidos, né? Quem vai se fuder é você. E você vai também, né, decretar o resto da minha vida nessa porra aqui, nos Estados Unidos. Ele chama os Estados Unidos nessa porra aqui. Isso, e aí ele fala no final: tenha responsabilidade pra fechar o... É só colocando a mão na testa mesmo, viu, Arbex? Porque não tem outra reação possível aqui nesse diálogo dos dois. Dos dois não, né? Porque o Jair aqui só tem a fala do Eduardo, né? Ele só ouve o esporro do próprio filho. Mas eu acho isso uma das coisas mais fascinantes e mais preocupantes de todo esse fenômeno, que é o fato de que os fatos parecem não abalar uma fração da população que está hipnotizada pela religião, pela certeza religiosa. Quer dizer, é uma coisa que não importa aquilo que o Bolsonaro faça, não importa aquilo que os filhos dele falem, vai ter uma parcela da população que não vai abrir mão do apoio a esses caras. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Tem uma fração do trumpismo que, por mais evidente que seja que o Trump fazia parte do esquema Epstein de tráfico de crianças e que
praticava sexo com meninas de 13, 14 anos de idade, os caras, uma fração da opinião pública lá, que é a fração evangélica, cristã, hipnotizada, continua apoiando o Trump e continua achando que tudo isso é uma conspiração dos inimigos. Quer dizer, essa fração aí é muito perigosa, porque ela mostra a penetração do trabalho evangélico, do trabalho das igrejas, que conseguem, através da contínua militância deles nas periferias, junto à juventude, transformando as igrejas em templos de doutrinação, eles conseguem manter uma franja de apoio que desafia essas evidências. Quer dizer, então, você falou, Gabi, em hipocrisia, sim, é uma hipocrisia absurda, só que nós enxergamos isso como hipocrisia. Será que a base do Bolsonaro enxerga isso como hipocrisia? Não. Pelo menos uma parte dela não. E não vai enxergar como hipocrisia. Quer dizer, vai continuar achando que é um complô do demônio, que é que é mentira, que as notícias são manipuladas, que não foi isso que aconteceu. Ou então até que somos nós, a esquerda, que estamos levando o pobre Eduardo Bolsonaro à loucura. Por nossa causa que ele está desse jeito. Então, não adianta, eu já tentei argumentar, já tentei ponderar com gente desse tipo, não adianta, qualquer coisa que você falar não vai penetrar essa armadura impenetrável, assim, indefensa a qualquer argumento. E isso daí é uma base de apoio que está disposta a ir para as ruas, a comprar o pau em apoio à família dos mafiosos. Ela está disposta a fazer isso. O Bolsonaro, com todos esses problemas, outro dia botou 40 mil pessoas na Paulista. Quer dizer, nós não podemos ignorar isso daí. Isso daí faz parte desse grande momento que a humanidade vive, que é um momento de barbárie, quer dizer, que é um momento em que as redes sociais arregimentam setores inteiros da população que são infensos ao argumento. Não adianta argumentar com essa gente. Eu acho isso daí é um dado que, por um lado, mostra a fragilidade da máfia, porque a máfia é exatamente isso. Eles não são outra coisa, eles não têm uma estratégia de governo, eles não têm plano de governo, eles não têm projeto nacional, eles não têm alternativa para o Brasil, e nem estão preocupados com isso. Mas eles estão com essa rede, redes evangélicas, as redes sociais, as formadores de consenso do absurdo, que faz com que esse pessoal seja infenso a qualquer argumento. Isso é o grave, né? Isso aí é o problema. Quer dizer, aquilo que a gente enxerga como hipocrisia e absurdo, eles não enxergam. É isso mesmo, Arbex. A gente que tem aqui, não é à toa, né, que a gente está chamando o Arbex para fazer uma análise clara desse cenário que está acontecendo aqui no Brasil. Arbex, é bom demais ter você aqui com a gente e a sua risada dá um alívio. Agora, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. O elogio da despedida, né? O elogio da despedida. É verdade, a hipocrisia não é o Eduardo Bolsonaro xingar o pai. Hipocrisia é isso. Não, foi muito bom ter você com a gente. Você é incrível. Chegou a hora da partida. Você é genial, incrível, mas vai embora. Vai embora, já encheu o saco. Vai, tchau. Não encheu não, Arbex. Um beijo pra você. A gente adora ter você aqui com a gente, tá? Beijão, querido. Até mais, querido. Valeu. É bom ter a risada aqui do Arbex. Dá um alívio. A gente já fica esperando, né? Quando e essa leitura importante que ele faz, né? Qual o grande jogo? Tem o jogo da política nacional, daqui, do Malafaia, desse teatro todo, e o grande jogo. O grande jogo é o Mr. Trump querendo pegar o quintal para ele de novo, que é o quintal da América Latina. Aliás, o Chico e Rodrigo também, a gente estava conversando aqui, importante essa informação que chega aqui agora, Kleber Lourenço publicou no nosso site, para quem quiser acompanhar a reportagem completa, lá no slnoticias.com.br, a gente falava sobre essa movimentação de mais de 30 milhões de reais em menos de um ano do Jair Bolsonaro, enviou alguns milhões, né, 2 milhões para a conta do Eduardo, depois mais 2 para a conta da Michele Bolsonaro. Agora o deputado Lindbergh Farias entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal
contra a família Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro. Em cima desse pacotão dos 30 milhões, né? Exatamente, Chico. Porque aí tem, né? Esse é muito dinheiro. Eu sempre lembro o professor Castro Rocha, que estará amanhã com a gente, mas ele sempre chamou a atenção para esse aspecto não só do bolsonarismo, mas como da extrema-direita no mundo inteiro, que é o aspecto da caixa registradora. O banditismo. O banditismo está sempre monetizando. Se está mal, por exemplo, se alguém vai para a cadeia, monetiza para dinheiro para uma campanha X para salvá-lo depois. Se está no auge, monetiza para comprar os fogos, o foguetório da festa. Funciona num esquema meio de franchise, então está sempre faturando alguma coisa. Não é só a mensagem política. Não é só a ideia de extrema-direita, fascista, etc. Também tem que ganhar dinheiro. Tanto que a gente vem desde 2018, da eleição, falando de cheque para Michele, cheque do Queiroz para Michele, 51 imóveis em dinheiro vivo, lavagem da loja de chocolate do Flávio. A gente está em constante... A loja que todo dia era Páscoa, né? A loja que todo dia era Páscoa. A gente está sempre falando da questão fascista, da extrema-direita, mas também como essa gente tem uma maneira de ganhar dinheiro todo dia, e muito dinheiro. E muito. Então vão ser investigados também por isso agora, né? É isso aí, entrou o Lindbergh Farias com uma representação agora no STF. E eu quero também aqui aproveitar esse momento, né, que a gente traz essa informação, para também lembrar, aqui a gente já falou sobre como as democracias morrem, né, mas a gente traz também a informação sobre o nosso despertar, né, 2025. Sim, o encontro com a nossa comunidade. A gente já falou que esse encontro com a nossa comunidade, coincidentemente, vai acontecer num momento em que a gente já deve ter a decisão do julgamento do Bolsonaro. E olha que coincidência a gente fazer esse encontro do despertar com a nossa comunidade. A gente está com as vendas abertas, né, oficialmente para o nosso público. Você pode ir em despertar2025.com.br para poder comprar o seu ingresso, né, adquirir o seu ingresso. E vai ser, aqui para trazer as informações completas, né, mas vai ser nos dias 19 e 20 de setembro. Então, se você está aí na dúvida, tem mais ou menos um mês para acontecer. É melhor garantir agora, porque depois vai acabando o lote, aí fica mais difícil também. Vai ser aqui em São Paulo, no espaço que é uma casa de shows, o Vibra, em São Paulo. Ano passado a gente teve lá com a nossa comunidade, lotou, e acho que esse ano eu tô aqui. Bela festa, estaremos de novo ainda, né, para fazer essa troca. Vai ser super importante. A gente, então, deixa o recado aí para você, não esquece de entrar lá no nosso site para conferir as condições. E vamos voltar, eu até adiantei, né, que a gente tiraria dúvidas do ponto de vista jurídico desse indiciamento, tanto do Jair Bolsonaro como também do Eduardo. O doutor Fernando Fernandes está chegando aqui para conversar com a gente. Doutor, boa noite, muito bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, bom estar aqui com vocês. Muito bom te receber também, doutor. Agora há pouco a gente comentava sobre o julgamento que começa ali no dia 2 de setembro, né? E a gente teve, e assim, claro, a gente está falando tudo no âmbito do golpe, mas esse indiciamento é uma outra investigação. Tem a ver com o golpe, mas não vai entrar nessa questão do julgamento. Aliás, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Aproveitar a presença do doutor Fernando Fernandes para explicar para a gente como o julgamento não vai ter todos esses áudios, né, essas falas que a gente acompanhou. Isso não vai entrar no escopo desse julgamento do dia 2 de setembro, né? Não, pode entrar sim. Pode? Não tenha dúvida que isso pode entrar, porque é o seguinte, porque na verdade, esse é um inquérito conexo, que tem relação exatamente com a continuidade delitiva dos réus. Na verdade, o que acontece? Esse inquérito e esse indiciamento está na tentativa de obstrução da justiça e principalmente de ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito o seguinte, que talvez o Bolsonaro não fique nem em prisão domiciliar até o julgamento do dia 2.
ele está sob sério risco de ser retirado da prisão domiciliar para uma prisão comum. Inclusive, hoje saiu uma notícia de que a Polícia Federal já preparava um local para a prisão do Bolsonaro. Não parece ser mera especulação, porque, de fato, o que houve foi um descumprimento claro das decisões cautelares do processo principal, ao qual o Bolsonaro, o principal réu, continua descumprindo. E a busca e apreensão do telefone do Bolsonaro foi realizada no processo principal. Em razão da busca e apreensão do processo principal é que esses áudios vieram à tona. Portanto, é o seguinte, é óbvio que aquele processo tem as suas provas próprias, depoimentos contundentes, documentos que já garantem, sem sombra de dúvida, mesmo com todo respeito ao devido processo legal e à formação de convencimento dos ministros supremos, nós estamos diante de um processo que é público e notório, que tem 99% de chance de uma condenação há mais de 25 anos. Mas, tendo em vista que esses áudios foram apreendidos numa busca e apreensão do processo principal, podem, em algum momento, serem, sim, levados ao julgamento, sob o ponto de vista, inclusive, da fixação do quanto da pena. Porque é um réu que não para mesmo depois da acusação, mesmo depois de medidas cautelares, é um réu que, em conjunto com o filho, tenta submeter os juízes do processo, e não só os juízes do processo, mas os juízes do processo e o país inteiro, há uma pressão para um único fim, dele se livrar. Qualquer outro réu no país já estaria preso, fora de prisão domiciliar. Aqueles que acham que o Alexandre de Moraes é duro, e né? Eu diria que o Alexandre de Moraes tem sido mais do que condescendente com o Bolsonaro e com as pessoas desse processo. Porque, veja, ele entrou numa embaixada da Hungria, poderia ter sido decretada a pena. A prisão cautelar. Ele descumpre medidas cautelares constantemente e, mesmo assim, ele foi colocado em prisão domiciliar. E agora, com a pressão desse telefone, ficou absolutamente claro que se comunica com réus do processo, ele está impedido, recebe peça processual de um dos réus antes de ser protocolizada, persiste em uma articulação para ameaça e consequências aos juízes brasileiros. Não há, sinceramente, não há como não decretar a prisão dele, e isso é possível, ele e outros réus, que sejam recolhidos presos. Se eu não me engano aqui, qual é o réu o Braga Neto. Foi apreendido mensagem do Braga Neto para ele, dizendo: olha, eu estou aqui com outro telefone, etc. Quando claramente ele estava impedido. E material do Mário Fernandes, né? Material do general Mário Fernandes, a defesa do general Mário Fernandes também está preso. Antes de ser protocolada, caiu lá na mão dele. Caiu lá no celular do Jair Bolsonaro. Fora o esboço lá de um pedido de asilo político para a Argentina, que também foi encontrado no celular dele. Então, o senhor acha que tem uma grande chance de, nas próximas 48 horas, talvez, né, o Bolsonaro ter a prisão domiciliar convertida em prisão mesmo, e aí ele seria levado talvez já para essa sala da Polícia Federal que está sendo preparada? A gente teve a notícia hoje, é isso? Antes do julgamento? Eu acho que é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem hoje todas as condições para a decretação, para a conversão, porque ele já está sob prisão. Verdade. Para a conversão da prisão domiciliar em uma prisão cautelar, preventiva, fora de casa. Sim. Os elementos já estão aí. E o Braga Neto também, e o outro general, quer dizer, já estão, os elementos estão todos na mesa. Se o ministro decretar isso, e tem plena possibilidade de fazê-lo, não há
um ataque jurídico que possa ser feito a ele. Ele, ao contrário, ele dar ainda a chance de se explicar por 48 horas é mais do que condescendência. Acho que o ministro, nós não podemos criticar o ministro por ele ter o seu próprio ritmo em relação aos comportamentos dos réus. Mas qualquer outro juiz do país, em relação a qualquer outro réu, já teria decretado a prisão preventiva dele em uma penitenciária há muito tempo. E isso pode ocorrer a qualquer minuto com o Bolsonaro. Bolsonaro está provocando isso. E mais, a questão do Malafaia, veja, já estava muito evidente que o Malafaia, em que pese de se dizer líder religioso, da mesma maneira que o Supremo já definiu que liberdade de expressão não comporta ataques à democracia, racismo. Ora, a liberdade de expressão tem seus limites. Da mesma forma, se dizer líder religioso não comporta se utilizar das redes sociais, que tem milhões de seguidores, não para manifestar a liberdade de pensamento, mas para atacar sistematicamente o judiciário brasileiro. Não criticando decisões judiciais, mas sendo um elemento fundamental para uma crescente ameaça às autoridades brasileiras. E isso toma uma proporção muito maior quando, além das ameaças diretas de rua e o incentivo ao ódio, que não é crítica, é incentivo ao ódio que levou, por exemplo, um sujeito a explodir com uma bomba na porta do Supremo Tribunal Federal, fora o que já está relatado no processo de tentativa de golpe. Né? Há um filme que está passando na Netflix chamado Apocalipse dos Trópicos, que é o seguinte, que é um relato absurdo e contundente sobre o comportamento do Malafaia. Sim. Ele é e foi um elemento essencial para a tentativa do golpe. Ele é um manipulador das informações e um dos elementos fundamentais. Acho, inclusive, que veja como o ministro, tido como duro, é condescendente. Esse sujeito chegou em casa e fez uma live. Ontem, né? Ele já deveria ter sido impedido de se manifestar nas redes sociais. Veja, eu não estou aqui para incentivar e dizer que é preciso criar censura. Muito pelo contrário, eu fui um dos autores da medida no Supremo Tribunal Federal para que o Lula desse entrevista. Certo? Nós somos a favor da liberdade total da manifestação de pensamento. Só que é o seguinte, essas pessoas não estão fazendo crítica ao Supremo Tribunal Federal. Não estão colocando a sua visão em relação às questões jurídicas. Eles estão incentivando ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e se utilizando dessas condições para incentivar ataques de outro país ao nosso. Sim. Portanto, isso não é liberdade de manifestação de pensamento. É um dos mecanismos essenciais da estrutura que deu o golpe. Veja, e aí eu concordo com o jornalista José que estava falando aqui agora. O Arbex, José Arbex. Arbex. Nome árabe, inclusive. Que é o seguinte, eu tenho repetido o seguinte, que nós estamos vendo, porque o meu livro, Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, é um livro sobre a Lava Jato, mas ela parte de uma história em relação à geopolítica e as condições de intervenção dos Estados Unidos no Brasil e na América Latina. Por isso ele começa com a doutrinação das Forças Armadas Brasileiras, que deram o golpe de 64, depois a doutrinação das nossas polícias, através da Polícia Federal, e
e o discurso das drogas, a questão do DEA, para chegar ao projeto Pontes, que vai gerar a doutrinação dos nossos juízes e procuradores e gerar a Lava Jato. Bom, esse é o fio da meada. Hoje nós estamos em um elemento muito diferente. Nós estamos vendo um ataque frontal do Império Americano à soberania do país. Nós nunca vimos esse ataque frontal. Os Estados Unidos ele fez escola de tortura no Panamá, ensinou tortura, realizou o golpe de 64, realizou a Lava Jato, realizou o golpe da Dilma, tudo na surdina. Tudo na surdina. Portanto, nós estamos vendo um ataque frontal, mas a questão fundamental é o que nós não estamos vendo. O Napoleão foi o primeiro sujeito, quando as tropas se enfrentavam de frente, a colocar uma parte da tropa para atracar o inimigo pelas costas. E esse é o elemento. Nós estamos vendo uma parte da discussão, sim, mas nós não enxergamos ainda aonde os Estados Unidos e a CIA nos atacará pelas costas. Não tenha dúvida que isso ocorrerá. Uhum. Isso há uma parte desta guerra híbrida que nós não estamos enxergando ainda. Ela pode ocorrer com desestabilização social. Ela certamente vai utilizar as redes sociais para isso. Ela pode-se ter, inclusive, uma tentativa, além de tentativa de homicídio do nosso presidente da República, do nosso vice-presidente da República. A coisa é tão complexa que quem diz que não se tenta matar ou se mata até um líder de direito, até o Bolsonaro. Sim, sim. Para se criar uma lógica. Vamos lembrar o seguinte: um dos elementos do golpe de 64 foi o discurso do Cabo Anselmo. Que, para quem não conhece, o Cabo Anselmo era um cabo que fez um discurso de esquerda na frente de generais do presidente Jango. Depois se descobriu que ele era um agente da CIA, que passou anos entregando os companheiros. Então é o seguinte, nós não estamos... E o Bolsonaro se elegeu com uma facada. Olha, até assassinar o próprio Bolsonaro é possível. Nós não estamos ainda entendendo para onde vai o ataque americano. Agora, do ponto de vista jurídico, sim, o Supremo Tribunal Federal tem condição de decretar a prisão do Bolsonaro. As instituições, por incrível que pareça, do Brasil, Congresso, Senado, né, o Supremo Tribunal Federal, estão se mantendo absolutamente coesos em relação à democracia brasileira. Outra coisa, sobre os bancos, não acho também, veja, os bancos perderam aí, segundo consta, perderam 41 bilhões de valor em razão, entre aspas, da decisão do Dino. Não tem nada de decisão do Dino. Sim. É realmente uma especulação, certo? Porque quanto vale ainda o Bradesco? Quanto vale o Itaú? Quanto vale esses bancos? Uhum. Bilhões e bilhões. Né? Mas o seguinte, eu não acho que o mercado financeiro apoie uma ruptura clara da democracia brasileira. Isso é ruim para o mercado. Não é à toa que parte do mercado financeiro apoiou a eleição do Lula. É isso aí. Não é à toa. O mercado gosta de ganhar dinheiro, mas ele gosta de estabilidade. Portanto, é preciso... Eu tenho dito o seguinte, nós estamos navegando em mares desconhecidos. Nós não temos condições, nesse momento, de fazer a análise toda. Nós temos condição de fortalecer as instituições e, óbvio, o Bolsonaro tem plena condição de ser retirado da prisão domiciliar a qualquer momento, colocado na prisão comum. Essa informação que o doutor Fernando Fernandes aqui, eu acho que é a que a gente mais tem que prestar atenção nas próximas horas. Sim. Quero muito agradecer aqui a sua presença, doutor Fernando Fernandes. É sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigado. Prazer é meu, fico à disposição e as próximas horas, os próximos dias e o próximo mês serão dias, horas e meses muito agitados nesse país.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Estamos preparados para isso, doutor. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite. Abraço grande. As 48 horas do que o Xandão deu vencem amanhã no final. Na hora da Jurubeba amanhã. A defesa do Jair Bolsonaro se pronunciar aí sobre vai se a pronunciar, e aí sábado, não sei não, hein? Se sábado... Vamos ficar de olho. Cara, mas está tão perto. Eu, fazer um exercício louco, eu sendo o Xandão, seguraria para prender. Prender, prendido. Condenação. Prendido. Está muito perto. Espera, Xandão. É isso aí. Vamos tomar Jurubeba. Dia 2 está batendo na porta aí. Mas espera. Bom, vamos nessa Vamos então? nessa. Rodrigo Viana, Chico Sá, amanhã Por favor. a gente tá de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta. Tem muita água para rolar, muita notícia para rolar ainda. Vamos nessa. Valeu. Pessoal. Boa noite. Até amanhã. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.